Fala galera do CN Física, meu nome é Thiago Rosário. Hoje eu vim aqui propor uma questão do estilo Enem, ou seja, ela segue as competências e habilidades que você deve obter para fazer essa prova. Então, vamos dar uma olhada agora nessas competências e em seguida a questão. Pois é galera, como foi dito anteriormente, essa questão ela segue a competência da área 5 do Enem, que é entender métodos e procedimentos próprios das ciências naturais e aplicá-los em diferentes contextos. E a habilidade 17, que é relacionar informações apresentadas em diferentes formas de linguagem e representação usadas nas ciências físicas, químicas ou biológicas, como texto discursivo, gráficos, tabelas, relações matemáticas ou linguagem simbólica. Então, vamos à questão. Esse aqui é o gráfico. Questão. O peixe arqueiro possui uma característica muito peculiar. Ele costuma caçar seu alimento lançando um jato de água de sua boca para atingir insetos pousados em galhos ou folhas fora da água. E faz isso com uma precisão incrível, sempre acertando o alvo e derrubando o mesmo dentro da água para só então o abocanhar. O jato de água descreve o movimento parabólico, que é resultante da... Agora vamos para as afirmativas. Afirmativa A. A força que o peixe exerce para lançar a água. Afirmativa B. A ação exclusiva da gravidade sobre o jato d'água que faz o jato ir perdendo velocidade ao decorrer do tempo, assim descrevendo o movimento de subida e descida. C. Interação dos movimentos horizontal e vertical, dependendo de uma angulação e velocidade inicial exercida pelo peixe no lançamento do jato d'água, que tem sua velocidade tendendo ao zero no ponto de altura máxima, por sofrer ação da gravidade, assim ao movimento de subida e descida. D. Ação da gravidade sobre o jato d'água, a fim de zerar a sua velocidade no ponto de altura e distância máximas. Assim, ele consegue descrever um movimento parabólico para acertar o seu alvo. Enfim, para poder resolver essa questão, você tem que obter alguns conhecimentos de cinemática, conhecimentos teóricos. E esse conhecimento agora, nós vamos resolver a questão. Bora lá. Pois é galera, após a gente ter visto essa questão, a gente pode perceber que ela é de cinemática, mais especificamente lançamento oblíquo. Então, para que a gente possa resolver, a gente precisa saber o que é o lançamento oblíquo. Então vamos ver agora. O lançamento oblíquo é o resultado de dois vetores, velocidade vertical e horizontal. Essas velocidades somadas vai gerar esse movimento aqui, que é o movimento de subida e descida de um objeto. Por que acontece isso? Porque ele tem um determinado ângulo θ com o chão. Ou seja, ele não é um movimento ou somente para cima ou somente para frente, na horizontal e na vertical. Ele é um movimento que depende de um ângulo, é na diagonal. Para que a gente possa resolver problemas de lançamento oblíquo, nós não podemos resolver ele analisando o lançamento oblíquo em si. A gente tem que dividir, separar esse tipo de movimento. A gente analisa o movimento vertical e depois analisa o horizontal e depois disso nós somamos. Então, em resumo, o que é o lançamento oblíquo? Ele é a soma de vetores velocidade vertical e horizontal, que devem ser separadas para poder ser resolvida uma questão. Enfim, como aquela questão é teórica, nós vamos ver a teoria de lançamento oblíquo para que nós podemos chegar a um resultado. Voltando aqui à primeira imagem, o que foi o que eu disse? Que para que aconteça um movimento oblíquo, o que é necessário ter? Uma velocidade vertical, uma velocidade horizontal e um ângulo θ do objeto, do lançamento do objeto com o chão. Só que esse lançamento do objeto, ele não é desprezível de algo que impeça esse movimento, ele sofre a ação da gravidade. A gravidade ela faz com que ele suba desaceleradamente até o ponto de altura máxima. Nesse ponto de altura máxima, ele chega à velocidade zero, e nessa imagem, a velocidade vertical no ponto de altura máxima é zero. E ela sofre a ação da gravidade para baixo e de novo o objeto desce. Então é por isso que o objeto sobe e no ponto de altura máxima ele desce. Porque a velocidade vertical chega a zero e ele sofre apenas a ação da gravidade. E do movimento horizontal que continua aqui, que ele é constante. Não tem força dissipativa do movimento horizontal. Então por isso que ele consegue descrever esse movimento de subida e descida. Agora vamos dar uma olhada de novo nas alternativas. Pois é galera, depois dessa explicação nós iremos reler o comando da questão e depois as afirmativas. Bora lá.
O peixe arqueiro possui uma característica muito peculiar. Ele costuma caçar seu alimento lançando um jato de água de sua boca para atingir insetos pousados em galhos ou folhas fora da água. E faz isso com uma precisão incrível, sempre acertando o alvo e derrubando o mesmo dentro da água para só então abocanhar. O jato de água descreve um movimento parabólico, que é resultante da... Vamos ver. Afirmativa A. A força que o peixe exerce para lançar a água. O que nós vimos na explicação anterior é que ele não necessita apenas dessa força que o peixe exerce para lançar a água no, no, no seu alvo. Então a A está errada por isso, porque não é apenas a força. B. A ação exclusiva da gravidade sobre o jato d'água, que faz o jato ir perdendo velocidade ao decorrer do tempo, assim descrevendo um movimento de subida e descida. Também está errado. Por quê? Porque não é ação exclusiva da gravidade. Ele necessita de um ângulo para ser lançado, na gravidade e uma velocidade inicial para que ele possa percorrer esse trajeto. C. A interação dos movimentos horizontal e vertical, dependendo de uma angulação e velocidade inicial exercida pelo peixe no lançamento do jato d'água, que tem sua velocidade tendendo ao zero no ponto de altura máxima, por sofrer a ação da gravidade. Assim, há um movimento de subida e descida. A afirmativa C é a que se encaixa melhor na explicação que foi dada anteriormente. Tudo que foi dado na explicação está aqui na afirmativa C. Então a afirmativa C é a correta. Mas vamos dar uma olhada também na D. Ação da gravidade sobre o jato d'água, a fim de zerar sua velocidade no ponto de altura e distância máximas. Assim ele consegue descrever um movimento parabólico para acertar o seu alvo. Bem, teve uma coisa que eu esqueci de mencionar na explicação, mas que eu vou mencionar agora. O objeto, ele tende ao zero no ponto de altura máxima e continua o seu trajeto. Nessa questão, ele diz que a sua velocidade tende ao zero no ponto de altura e distância máxima. Não. Na distância final, que é o trajeto final do objeto que ele sofreu, na hora que ele está caindo. Essa afirmativa diz que o objeto chega com uma velocidade zero. Não, isso não é verdade. Ele chega com uma velocidade. Então, essa afirmativa D está errada. Portanto, a afirmativa C é a correta. Valeu, galera, é isso aí. Para mais informações, dê uma olhada no canal Ciência e Física aí. Tem vários vídeos aí para vocês poderem tirar suas dúvidas aí com relação à física e futuramente com relação a um leque maior das ciências naturais. Valeu!